Fala pessoal, tudo bom? Trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu quero trazer uma partida aqui cheia de conceitos posicionais. Essa partida ela foi jogada pelo Garry Kasparov contra o Shirov em 1994, onde o Kasparov demonstrou toda a sua maestria posicional e também aquele xadrez de ataque. Então bora ver o que aconteceu. A partida começou com E4, o melhor lance. Shirov foi para a siciliana. Cavalo F3, E6, D4, siciliana aberta, captura, recaptura. Cavalo F6, cavalo C3, defendendo o peão. E agora cavalo C6. Essa aqui é a famosa siciliana dos 4 cavalos. Só que aqui a gente vai ter uma transposição para outra variante da siciliana. Porque depois de cavalo de DB5, ameaçando entrar aqui em D6, com cheque. Então as peças têm que defender, jogando D6. E agora depois de bispo F4, atacando D6 mais uma vez, as pretas jogam E5 para proteger D6 e também ganham tempo nesse bispo. Porém, esse aqui é o início da batalha posicional que vai se desenrolar. Porque quando as pretas fazem esse lance na siciliana, esse quadrado de D5 aqui, ele se torna fraco. Ou seja, não tem nenhum peão que pode defender esse quadrado mais. E um tema muito comum é que as brancas vão colocar um cavalo aqui em D5. E se elas conseguirem, de alguma forma, trocar peças o suficiente, de forma que as pretas não tenham uma peça que consiga desafiar esse cavalo aqui em D5, esse cavalo vai ser um monstro. Então aqui o Kasparov jogou bispo G5. E agora depois de A6, contestando esse cavalo, o cavalo volta para A3. Agora esse cavalo ele pode tentar se reposicionar por C4, para E3 e para D5, então por isso as pretas jogam B5, controlando a casa C4, além disso ameaça esse garfo aqui, atacando os dois cavalos, por isso as brancas têm que jogar o lance cavalo D5, tirando o cavalo do garfo, além disso coloca o cavalo aqui nessa casa de D5 que é muito importante. As brancas colocam pressão também aqui no cavalo de F6, e por isso as pretas jogam bispo E7. Agora o Kasparov vai trocar o cavalo. Dessa forma ele troca uma peça que não consegue controlar a casa de D5 por uma peça que consegue. Ou seja, o bispo de casas pretas pelo cavalo de F6. As pretas recapturam o bispo. E agora as brancas precisam se preocupar em como reposicionar esse cavalo, que ele está muito mal colocado aqui em A3. Então por isso o Kasparov segue com C3, que dá uma casa aqui para esse cavalo vir para E3. Além disso, esse peão ele controla essas casas super importantes, impedindo que esse cavalo aqui de C6 avance, venha para uma casa mais avançada. Agora seguiu bispo B7, cavalo C2. E agora o Shirov ele vai jogar uma manobra bem interessante, que é cavalo B8. Como eu disse, esse peão aqui ele controla muito esse cavalo aqui em C6. Por isso o Shirov tenta reposicionar ele através de D7 para C5. O Kasparov joga A4, tentando enfraquecer essa estrutura de peões aqui na ala da dama. As pretas jogam peão captura, torre captura. E agora cavalo D7, voltando com o cavalo. E agora o Kasparov ele joga o lance torre B4, que é um lance super interessante. E ele é meio estranho à primeira vista. Porque afinal a torre ela já estava na coluna aberta, pressionando aqui o peão de A6. Além disso, as brancas poderiam continuar o desenvolvimento, desenvolvendo o bispo e fazendo roque. Só que com esse lance de torre B4, o Kasparov planta uma ideia posicional que tem tudo a ver com essa casa de D5. E aqui depois de cavalo C5, que era o plano inicial das pretas, o Kasparov joga esse lance super interessante aqui, torre captura B7, sacrificando a qualidade, sacrificando a torre. As pretas têm que recapturar com o cavalo toma B7. E aqui o Kasparov ele sacrificou a torre por uma peça que podia controlar a casa de D5, no caso o bispo. E agora o Kasparov tem dois cavalos que podem vir aqui para D5 e controlar D5, enquanto as pretas só tem uma peça que pode controlar D5, que é o cavalo. Porque a outra, que era o bispo de casas brancas, acabou de ser eliminada pela torre. Isso vai fazer com que nunca mais as pretas consigam tirar esse cavalo aqui de D5. Lógico, o preço por isso é sacrificar a qualidade.
Porém, esse lance aqui ele ainda tem uma sutileza a mais ainda, porque as presas acabaram de jogar vários lances com o cavalo tentando reposicionar e no final ele terminou aqui numa casa péssima, porque depois do lance B4, que novamente controla esse cavalo, o cavalo está totalmente mal posicionado. Bom, as pretas seguiram aqui com o lance bispo G5, talvez tentando prevenir um possível cavalo E3, que é a melhor casa para o cavalo. As brancas seguiram então com cavalo A3, não indo com o cavalo para E3, porque isso permitiria que as pretas trocassem esse bispo mal pelo cavalo, que é extremamente forte. As pretas seguiram com roque, terminando o desenvolvimento, e agora depois de cavalo C4, A5, tentando se livrar desse peão fraco aqui na ala da dama. E também quebrar um pouco essa estrutura das brancas aqui que está limitando o cavalo de B7. O Kasparov sai com bispo D3. Lógico que as brancas nunca vão capturar aqui, porque isso tiraria o peão aqui de B4, que está controlando o cavalo. Então depois de A captura B4, C captura B4, as brancas ainda mantêm aqui um peão controlando. Além disso, esse peão é passado agora. Ele não é realmente um peão fraco, porque as brancas sempre conseguem proteger muito bem esse peão. Com um cavalo aqui de D5 que não pode ser contestado. As pretas saem com torre B8, tentando ativar um pouco a dama, talvez pressionar um pouco aqui em B4. E também liberando a casa de D8 para o cavalo, porque esse cavalo ele precisa ser remanobrado e ele não pode vir para cá. Então ele tem que vir para D8, é a única casa que ele tem. O Kasparov ele sai com H4 aqui nessa posição, que muitas pessoas podem achar estranho, porque afinal de contas, o plano mais normal aqui seria fazer o roque. Só que aqui o Kasparov ele vai tentar usar essa dominância que ele tem aqui para gerar algum ataque aqui, possivelmente na ala do rei, tentar pressionar em todas as áreas do tabuleiro, na ala da dama, na ala do rei e no centro. Aqui ele pode tentar avançar esse peão até H6 e enfraquecer o rei aqui. Depois de bispo H6, seguiu o lance cavalo de CB6, atacando a torre. Então veio torre A2. E agora sim o Kasparov faz o roque. Pode parecer que o rei está mais exposto aqui por causa desse lance, porém é muito difícil das pretas criarem alguma coisa aqui. As peças dela estão muito mal colocadas. O cavalo e o centro é totalmente controlado pelas brancas. Não tem como realmente as pretas chegarem aqui na ala do rei. O Shirov joga torre D2, atacando a dama e o bispo. Então o melhor lance aqui é dama F3, tirando a torre, mantendo a proteção com o bispo. As pretas jogam dama A7 e agora cavalo D7. E aqui o Shirov meio que jogou a toalha, porque ele jogou o lance cavalo D8, simplesmente para reposicionar o cavalo, porém entregando de volta a qualidade que ele tinha a mais. Isso aqui é um pouco estranho, porque depois de cavalo F8, o Kasparov recupera a qualidade, ou seja, o material está igualado agora, só que agora ele tem uma posição posicionalmente superior. Antes, pelo menos, o Shirov tinha um pouco de material para compensar essa desvantagem posicional. Agora ele simplesmente está pior. Então, talvez, em vez de jogar cavalo D8, um lance como torre A8, talvez fosse uma tentativa um pouco melhor aqui de manter uma luta nessa partida. Bom, mas ele não jogou isso, então o Kasparov recupera a qualidade. Rei F8 e agora B5, avançando o peão passado. Agora que o cavalo foi para D8, esse peão pode avançar livremente, já que ele não está mais preocupado em ficar restringindo o cavalo. Seguiu o lance dama A3, atacando o bispo, novamente com outra peça. E aqui o Kasparov ele não tenta defender esse bispo. Em vez disso, ele cria uma ameaça ainda mais forte, com o lance dama F5. Porque aqui, se as pretas capturam esse bispo, por exemplo, seguiria o lance dama D7, criando várias ameaças de checkmate aqui que são imparáveis. Tanto com dama captura aqui em D8, como com dama E7 check seguido de checkmate aqui embaixo. Por isso, o Shirov jogou rei E8 para controlar essa casa. E agora sim, o Kasparov tira o bispo.
seguiu o lance torre C2. E agora, novamente, ele não protege o bispo. Kasparov joga o lance genial aqui, dama toma H7. Porque depois do lance que seguiu, que é torre captura C4, vem o lance dama G8 check. E agora, depois de rei D7, vem cavalo B6, dando um garfo no rei na torre, recuperando o material. E agora é o Kasparov que tem a qualidade a mais. A dama está atacada, então seguiu dama C5. E agora, novamente, o Kasparov não se preocupa em proteger a peça que está atacada. Ele segue criando novas ameaças, com torre A1, ameaçando invadir aqui com a torre, se a dama deixar de proteger essa casa. O Shirov joga dama D4. Se capturar o cavalo aqui, vai seguir cheque. E quando o rei sair, no mínimo, vai cair o cavalo aqui de D8. Além disso, o rei vai estar sofrendo um ataque fortíssimo aqui. Provavelmente vai levar checkmate. Então, o Shirov jogou dama D4. E agora, torre A3, tirando a torre do ataque da dama, né? O Shirov seguiu com bispo C1, atacando a torre novamente. Porém, depois de cavalo E3, ameaçando esse duplo aqui, esse garfo real em F5. Ele decidiu que já estava perdido, já estava passando da conta aqui. Estava cansado de sofrer, então ele abandonou a partida. E como a gente pôde ver, pessoal, tudo nessa partida girou em torno desse conceito posicional aqui, dessa casa fraca em D5, onde o Kasparov, ele inclusive sacrificou material para poder ter um controle total, para ele ter uma peça aqui que não poderia ser contestada, e com isso ele criou uma pressão muito forte que obrigou o oponente dele a entregar o material de volta, e além disso ele conseguiu manter ainda uma posição superior. Então esse lance aqui, torre captura B7, foi sensacional. Uma ideia genial do Kasparov, mostrando aí que se seu oponente criar uma casa fraca, onde você consegue colocar uma peça ali que não pode ser contestada, isso vai te dar uma vantagem muito forte. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e clica nesse vídeo que vai aparecer na tela final para melhorar seu xadrez ainda mais. Valeu!